É isso aí, meus amigos. Bora tirar a máscara. E o grande dia chegou. Eu não sou muito de me ater a datas e aniversários meus, mas cheguei nos meus 50 anos. E se olhar para trás, eu nunca imaginei como seriam os meus 50 anos. Foi uma longa jornada, mas eu acho que os últimos 4 anos foram um grande diferencial para o dia de hoje e por isso que esse dia é tão importante para mim. Nos últimos 4 anos eu aprendi que você depende só de você mesmo. Você e Deus. Quando eu falo você mesmo, Deus sempre está com a gente. Se você tem fé em alguma coisa, tenha fé no mínimo em você. E ao longo da minha vida eu sempre tive muito orgulho de ser uma pessoa dedicada para pessoas, em tentar ajudar as pessoas. E eu cheguei onde eu cheguei, todo o meu crescimento veio através das pessoas com que eu tive a oportunidade de trabalhar, que eu tive a oportunidade de desenvolver, que eu tive a oportunidade de ajudar. E eu criei uma longa família ao longo dos meus anos. E tudo aquilo que eu sempre acreditei, eu sempre coloquei muito no trabalho, nos times que eu liderei, as pessoas com que eu trabalhei. E eu sou muito orgulhoso de tudo que eu conquistei. E quando eu falo de conquista, eu não falo sobre ser o melhor ou não ser o melhor. Mas para mim a grande conquista é ao longo dessa jornada de mais de 25 anos trabalhando com pessoas, liderando pessoas, ter amigos de verdade que nos acompanham e que faz parte da nossa vida e que a gente sabe que a gente mudou e que também nos mudaram. Mas nos últimos 4 anos, até então eu achava que o dia mais difícil da minha vida, o período mais difícil foi quando meu pai morreu, mas eu descobri que não. Os últimos 4 anos foram os períodos mais difíceis e foi o momento em que eu descobri que tem coisas que você vai estar sozinho e você vai ter que superar sozinho ou você vai se afogar sozinho. E eu aprendi que você, às vezes, vai ser jogado de joelho no chão, você vai para o inferno e aí você pode flertar com o capeta ou não. E nessa hora eu entendi a força e ao mesmo tempo o medo de como é não decepcionar, mas principalmente dificultar emocionalmente a vida daquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que são seus filhos. E aí foi uma batalha muito solitária, uma batalha muito isolada, profissionalmente, financeiramente. E não que eu não tinha apoio dentro de casa, mas você como homem, como uma pessoa que está aqui para proteger a família, você não quer ficar compartilhando essas coisas, você quer trazer para dentro de casa, mesmo que você esteja destruído por dentro, um ambiente melhor. E foi nessas horas que, para todo mundo que está assistindo esse vídeo, mas esse vídeo é para mim principalmente, esse vídeo é para os meus filhos no futuro, muitas vezes eu adoro redes sociais, desde quando a gente ficou grávida, o Brasil inteiro conhecia o pacotinho no meio de Harley Davidson. E eu adoro redes sociais, mas a rede social ela é cruel, cara. Ela vai, o algoritmo te entrega aquilo que você quer ver ou não quer ver, mas é aquilo que vai te influenciar. E nos últimos 4 anos eu comecei a aplicar na minha vida pessoal aquilo que eu sempre apliquei na minha vida profissional. Selecionar os ambientes, ter melhores escolhas, porque eu negligenciava, eu era hipócrita. Tudo aquilo que eu fazia profissionalmente, eu não colocava para mim mesmo. E uma das coisas que eu aprendi numa das viagens de avião, lendo do nada ali, o que é mais importante? Se está numa turbulência, se tem um risco de um avião cair, coloque a máscara em você primeiro. Porque se você não estiver bem, você não tem condições de ajudar mais ninguém. Isso conectado com uma frase do meu filho de papai, quando é que você pode correr comigo? Eu comecei um processo de transformação interna. Primeiro eu parei de pensar naquilo que eu não tinha, naquilo que eu gostaria de ter e comecei a olhar um pouco mais para a gratidão. E, cara, ser grato é algo que mudou minha vida. Eu sempre fui grato internamente, mas nunca externalizava. E toda hora, quando a água batia na bunda, eu tentava falar com Deus. E aí chegou a hora de, opa, pera lá, vamos ser grato. É na hora que você está no inferno que você tem que ser grato.
acreditar no próximo passo. E isso começou a me transformar. Isso me deu a motivação para, pela primeira vez, realmente estar ansioso para chegar numa data, que é hoje os meus 50 anos. E, cara, eu tô hoje nos meus 50 anos muito melhor do que eu estava nos meus 30 anos, fisicamente, emocionalmente. Bem comigo mesmo. E já planejando como é que vai ser chegar nos meus 60 anos. Então essa mudança me ajudou muito como pai, como marido, como profissional, para olhar realmente quem eu sou e saber que eu sou foda, e eu sou foda naquilo que eu faço, tem que ter orgulho disso, mas ser foda naquilo que você faz não quer dizer que você é o melhor naquilo que você faz. Ser foda naquilo que você faz é principalmente ter humildade para aprender com todo mundo. Esses 4 anos aqui na Europa têm sido fantásticos porque, cara, aprender com diferentes culturas, diferentes pessoas é muito enriquecedor. E profissionalmente eu sou um resultado não das minhas competências, mas da minha capacidade de ser humilde e estar sempre aprendendo com todo mundo, trocando experiência e evoluindo. Eu estou muito orgulhoso de chegar hoje nos meus 50 anos. É óbvio que eu queria que minha família estivesse aqui, minha mãezinha estivesse aqui, que meu pai estivesse aqui para, filho, estou orgulhoso de você. E eu sei que onde ele estiver, ele está, mas eu estou orgulhoso de mim mesmo. E esse é só o começo da jornada, galera. Só o começo da jornada. Em dias ruins, a galera às vezes vê o que a gente posta no Instagram e acha que é tudo maravilha, não. Mas em dias ruins, para a gente que vive nesse mundo virtual, eu eduquei os algoritmos para me mostrar coisas boas, motivadoras, coisas que às vezes eu tô duro e eu preciso amolecer, e aí eu preciso dar aquela chorada. Então eu consegui ao longo desse tempo criar um ambiente entre a minha família, comigo mesmo, para evoluir todos os dias. E isso impactou diretamente na minha capacidade de mudar meus hábitos alimentares, minha capacidade de treinar todos os dias. Emagrecer era uma consequência, porque nós decidimos ter filhos, eu mais velho, nosso primeiro filho com 40 anos, e é interessante porque quando eu era muito jovem eu falava que, poxa, se a gente tiver filho novo, quando tiver uns 40, 40 e poucos anos, eu quero adotar uma criança, e a gente acabou sendo pais mais velhos, e cara, não tem como você ficar de joelho, não tem como você ir para o inferno e aceitar ficar lá. Quando você tem filhos, ainda mais numa época que, quando tudo parece que vai te derrubar, você quer sentar e deixa acontecer, você levanta, chacoalha as pernas, chacoalha as mangas e vai pra porrada. Então, parabéns, Matheus, pelos seus 50 anos. Parabéns. Eu estou orgulhoso de mim mesmo, eu estou orgulhoso de você por tudo aquilo que você construiu ao longo desses últimos 3 anos. Eu chego aos meus 50 anos e realmente me sentindo com 30 anos. Muita coisa para fazer, muita coisa para conquistar, muitos sonhos para realizar, mas principalmente muita evolução para acontecer comigo mesmo, para me tornar ainda um pai mais melhor, um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor. Então, parabéns, cara. Lembre-se, se uma hora você esquecer disso, você é foda. E vamos celebrar os seus 50 anos, porque você merece.